boa noite para vocês. Prazer estarmos juntos mais uma vez em um evento do PGE+. Hoje para comentar os informativos de direito empresarial do primeiro semestre de 2024. Nós tivemos alguns acordos paradigmáticos nesse primeiro semestre. A gente precisa analisá-los com muito cuidado, com muita cautela, para que vocês tenham condições, inclusive, de refletir o aprendizado de hoje em acertos nas próximas provas de concurso. Quem chegar depois pega a aula já andando e a gente, consequentemente, depois até disponibiliza os materiais, os slides da aula de hoje e talvez até a gravação da aula para alguns. Bom, como eu disse, é um prazer estar com vocês. Esse é o evento do PGE+, um evento para falar de direito empresarial, essa disciplina que muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de alguns que estão estudando para concurso, tem dificuldade nessa matéria, mas a gente tem condições de simplificar, de tornar o direito empresarial mais palatável, mais fácil de ser compreendido, para que vocês possam obter os acertos esperados nas provas de concurso, especialmente aqui para muitos, dos concursos da advocacia pública, mas em qualquer outro certame que eventualmente você venha a fazer, que tenha a disciplina de direito empresarial, não tenho dúvida nenhuma, que com as aulas, com os destaques que nós fazemos no PGE+, você tem condições de acertar os questionamentos, inclusive numa prova subjetiva ou, eventualmente, numa prova oral, que dirá em uma prova objetiva de concurso. Portanto, nós aqui teremos essa missão de comentar alguns dos julgados de direito empresarial do primeiro semestre, ou seja, de 2024. Tivemos manifestações importantes, como eu disse, do próprio Superior Tribunal de Justiça e vamos iniciar os nossos trabalhos para não demorar aqui nas discussões, nos debates, para que possamos elucidar cada um dos aspectos ligados aos acordos, principalmente do Superior Tribunal de Justiça relacionados ao direito empresarial. Para a gente começar, uma dica inicial que é muito importante para vocês saberem filtrar quais são os assuntos que mais caem nas provas. A gente tem, basicamente, 3 destaques que eu gostaria de fazer, que são os assuntos relacionados, por exemplo, à falência, recuperação judicial e extrajudicial. São sempre temas muito exigidos nas provas, trabalhados pela jurisprudência do STJ. A parte geral do direito empresarial, ou seja, da teoria geral do direito empresarial, envolvendo toda a arquitetura conceitual do que é empresa, do que é empresário, sociedade empresária, sócio, as discussões sobre estabelecimento empresarial, enfim, tudo isso é abrangido nas provas de concurso, e também a parte de direito societário adicionada aí a títulos de crédito, ou seja, no nosso curso, inclusive, Direito Empresarial do PGE+, um curso que já está com todas as aulas gravadas, disponíveis, com transcrições, a gente analisa o direito empresarial de ponta a ponta, passando por cada um desses assuntos e dessas temáticas que são imprescindíveis às provas de concurso. Então, vamos começar aqui para falar dos informativos de direito empresarial do primeiro semestre de 2024, papel e caneta em mãos, ou eventualmente o seu computador, por óbvio, ou uma IA conectada a esta aula para transcrever as minhas manifestações e considerações relacionadas ao direito empresarial. Então, vamos lá ao primeiro acórdão, à primeira decisão do Superior Tribunal de Justiça, especialmente. Nós vamos comentar um pouco do artigo 83 da Lei 11.101/2005. Vocês se recordam que o artigo 83 ele trata da classificação dos créditos no âmbito do processo falimentar. Então, nós temos uma ordem estabelecida no artigo 83 que prestigia, por exemplo, os créditos de natureza trabalhista, decorrentes de acidente de trabalho, credores com garantia real, enfim, nós temos uma lista no artigo 83, lembrando que o artigo 83 trata dos créditos em concurso, porém, nós temos aqueles créditos considerados extraconcursais, que estão especialmente lá no artigo 84 da Lei 11.101/2005, da nossa Lei de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial. Portanto, muito cuidado, porque o artigo 83 vai fazer referência aos créditos concursais. E o que eu quero destacar do 83 para vocês antes da gente discutir o acórdão do STJ? Primeiro, lembrá-los que a Lei 11.101/2005 ela passou por uma série de reformulações com a Lei 14.112/2020. Todos vocês sabem disso. E alguns dos institutos que foram acrescidos, e algumas das modificações que foram ali
empreendidas, implementadas, elas ainda estão em amadurecimento. No artigo 83, eu destacaria 2 pontos, né? Porque nós tínhamos lá no artigo 83, principalmente dos incisos 4º e 5º da Lei 11.101/2005, a indicação dos credores com privilégio especial e com privilégio geral, né? Vocês vão perceber que esses incisos foram revogados de tal sorte que credor com privilégio especial e credor com privilégio geral hoje é tratado junto com os quirografários. Então a gente teve uma alteração importante, né, nessa ordem classificatória para alocar os credores com privilégio especial e com privilégio geral dentro do grupo dos quirografários, como destacou o legislador. E uma outra modificação importante é relativa à cessão dos créditos no âmbito do processo falimentar. Antigamente, quando você cedia um crédito, havia uma desnaturação, né, deste crédito, que, por exemplo, se eu fosse ceder um crédito trabalhista, esse crédito ele não era considerado mais um crédito trabalhista dentro da ordem preferencial do artigo 83, inciso 1º. Ele era desnaturado, ou seja, acabava, né, com a cessão tratando esse crédito principalmente como um crédito quirografário. Hoje, né, se você ceder o crédito, ele não perde a sua natureza e classificação. Então, por mais que eu ceda um crédito trabalhista, isso não vai implicar na descaracterização desse crédito, ou seja, essencialmente, né, e dentro da ordem de classificação, eu vou respeitar aquele crédito que foi cedido, né, e a sua essência, mesmo que haja essa transferência da titularidade do crédito. Então, esses são 2 pontos que eu destacaria como essenciais na análise do artigo 83, que tem sido aí objeto de alguns questionamentos nas provas de concurso. Então, o artigo 83 foi, sim, né, alterado nessas 2 perspectivas, que são extremamente importantes, para alocar os credores com privilégio especial e geral junto com os quirografários e para dizer que, por mais que eu ceda um crédito, não vai existir desnaturação, né, deste crédito, ou seja, ele mantém a sua natureza e classificação de tal modo que, se eu ceder, por exemplo, como eu disse, um crédito trabalhista, ele vai se manter rígido na sua essência, né, na sua classificação, na sua natureza, para fins de pagamento desse crédito no processo falimentar. Lembrando que eu estou falando do 83, que trata dos créditos em concurso, né? Nós temos os créditos extraconcursais, que são pagos, né, antes dos créditos concursais, dentro da ótica do artigo 84 da Lei 11.101/2005. Mas olha que interessante este julgado do Superior Tribunal de Justiça, que está na tela para vocês aí e com certeza vocês conseguem visualizar, né? Esse acordo do STJ, que aqui é o recurso especial 1.839.608, ele diz o seguinte, olha, não é possível a aplicação do limite de crédito de 150 salários mínimos previsto no 83, inciso 1º da Lei 11.101/2005, a hipótese de concurso singular de credores contra devedor solvente, né? Lembrando que, nos termos do artigo 183, né, da Lei 11.101/2005, eu tenho uma limitação dos créditos trabalhistas ali a 150 salários mínimos, né? Isso está lá no artigo 83, inciso 1º. Então, os credores trabalhistas, né, os créditos trabalhistas, os derivados da legislação de trabalho, têm limitação a 150 salários mínimos. Lembrando que o 83, inciso 1º, ainda fala, né, que estão dentro dessa primeira ordem classificatória aqueles créditos decorrentes de acidente de trabalho. Uma dúvida muito recorrente em provas de concurso também, os alunos sempre me perguntam nas aulas, vale, essa limitação dos 150 salários mínimos, ela também se aplica para os créditos derivados, né, de acidente de trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho? Pessoal, não, né? Essa limitação e esse platô, ele vai se aplicar apenas para os créditos trabalhistas, os créditos acidentários não estão limitados a esse platô de 150 salários mínimos. Isso é muito importante, né, porque isso já foi objeto de questionamento de cobrança em prova. Então, cuidado para não errar este ponto nas suas provas de concurso. Mas vamos ao acordo do STJ. O que o acordo do STJ nos diz? Ele diz, olha, eu não posso utilizar a lógica do processo falimentar para, né, a execução contra devedor solvente. Ou seja, eu não posso simplesmente aplicar de maneira analógica, porque as premissas são distintas,
esse regramento do 83, inciso 1º, para execução de devedor solvente, olhando lá principalmente para por exemplo, o artigo 908 do Código de Processo Civil. Isso não é possível, tá? Ou desse modo, eu tenho que afastar essa incidência do artigo 83, inciso 1º, de tal sorte que não vai incidir essa limitação dos 150 salários mínimos se eu estiver diante de uma execução contra devedor solvente aplicando os termos do Código de Processo Civil. O que o STJ falou, né, e mais uma vez eu apresento o acórdão para vocês, é que na execução contra devedor solvente, né, no concurso singular de credores contra devedor solvente, eu não posso aplicar esse limite de 150 salários mínimos, porque as premissas são distintas na execução contra devedor solvente, nesse concurso singular, e no processo falimentar, né, na ótica do processo falimentar, enquanto um processo de execução coletivo. Portanto, fiquem bem atentos a esse aspecto, eu não posso estender, né, de acordo com o STJ, essa restrição do 83, inciso 1º, para a execução contra devedor solvente, quando existe ali um concurso singular de credores. Eu vou ter que observar as preferências que estão postas na legislação e, portanto, né, nesse caso, aplicar o regulamento do próprio Código de Processo Civil, e isso é importante. Pessoal, depois, ao final da aula, eu vou disponibilizar os slides para vocês e também, né, no final da aula, a gente vai disponibilizar o cupom de desconto do nosso curso completo de empresarial para advocacia pública. E aí, lógico que a gente precisa ser amplo aqui na nossa análise, né? Porque o 83, inciso 1º, ele não vai ser aplicado para situações que envolvem concurso singular, né, de execução contra devedor solvente nos termos do CPC, aplicando-se aí as previsões, por exemplo, do artigo 908 do Código de Processo Civil. Então, o que o STJ falou, olha, não venha querer fazer incidir uma analogia aqui para pegar o dispositivo da Lei 11.101/2005 e aplicar para execução contra devedor solvente. E aí eu quero só lembrar para vocês que nós não temos previsão no Código de Processo Civil da execução contra devedor insolvente, né? Ou seja, eu recordo, e aqui é mais uma dica para vocês de direito processual civil do que de direito empresarial, execução contra devedor insolvente é regulada por quais dispositivos? Pelos dispositivos do Código de Processo Civil de 73. Então, vocês vão lembrar, por exemplo, lá do artigo 1052 do Código de Processo Civil de 2015, que vai destacar, né, a aplicabilidade das previsões do CPC de 73 para a execução contra devedor insolvente na forma dos artigos, né, a partir do artigo 748 do CPC de 73. Então, no âmbito da execução contra devedor insolvente, né, eu tenho lá a possibilidade, eu tenho que aplicar, né, em termos de regramento de procedimentalização, o que está previsto no Código de Processo Civil de 73 por remissão expressa do CPC de 2015, que continua admitindo a aplicabilidade do CPC de 73 nesse ponto. Tanto que vocês forem observar o CPC de 73, na execução contra devedor insolvente, não há revogação dos dispositivos, continuam sendo aplicáveis, né? Porém, né, eu tenho um regramento próprio para execução contra devedor insolvente, que tem as suas peculiaridades e não necessariamente faz incidir também as previsões da legislação falimentar, inclusive nesses platores. Tá? A gente tem que ter cuidado, porque no acordo do STJ ele fala exclusivamente de execução contra devedor solvente no concurso singular, e se for contra devedor insolvente, aplicando-se as regras do CPC, eu tenho que fazer incidir as disposições do CPC de 73 sobre execução contra devedor insolvente, já que nós não temos previsão própria no CPC de 2015 sobre a matéria. Beleza, pessoal? Então, um julgado importante do STJ para dizer, olha, execução, né, contra devedor solvente, né, um concurso singular, né, e nós temos ali uma execução contra esse devedor solvente, eu não posso aplicar as restrições do 83, inciso 1º, ou seja, essa limitação de 150 salários mínimos, né, para credores derivados da legislação de trabalho, da legislação trabalhista, de tal sorte que a analogia não pode incidir nesse caso, porque são situações distintas e, segundo o STJ, né, a atração da aplicabilidade do 83, inciso 1º, é inadequada, né, e, portanto, não incide essa restrição na execução
contra devedor solvente diante de um concurso singular de credores, beleza? Acordo importante do STJ, é um acordo importante porque ele vai dialogar ali, né, as premissas da execução, né, contra devedor solvente do CPC com o processo falimentar em si, né? Ou seja, é algo que pode ser cobrado até mesmo na prova de direito processual civil, não só na prova de direito empresarial. E também lembro para vocês que o 83 do Código da Lei 11.101/2005 é um dos dispositivos mais cobrados em prova, tá? Então, o 83 é um dos que mais cai, assim como o artigo 6º da Lei 11.101/2005 é um artigo que cai muito em prova de concurso. Então, você não pode ir para a prova sem saber o 83 e o artigo 6º, por exemplo. Seria um grande erro se você fizesse isso. Beleza, pessoal? Então, a gente segue na sequência agora, já analisado esse acordo do STJ, né, um acordo importante nesse diálogo extremamente salutar, para lembrar de um tema que também é muito recorrente em prova de concurso, que é o tema do direito societário, tá? E aqui vai mais um diálogo CPC, Lei 11.101/2005. Isso a gente trata nas nossas aulas porque a gente fala sobre, né, possibilidade de penhora de cotas. É muito importante que a gente saiba que, se perguntarem para vocês, por exemplo, numa prova de concurso, é possível a penhorabilidade de cotas de uma sociedade limitada? É possível, né? Isso, inclusive, já era admitido, até mesmo porque a penhorabilidade de cotas não significa necessariamente que o credor integrará os quadros daquela sociedade empresária, por exemplo. Né? A penhorabilidade de cotas permite, né, como medida excepcional, que aquela cota seja penhorada e, consequentemente, liquidada para o pagamento do credor. Então, nós temos, sim, a possibilidade de penhora de cotas, né? Havia uma discussão, principalmente quando se estava diante de sociedade de pessoas, né? Não sei se vocês lembram daquela diferenciação entre sociedade de pessoas e sociedade de capital. Na sociedade de pessoas, é relevante, é importante a característica de cada um dos eventuais sócios, né? Por isso que havia essa discussão, pode penhorar ou não as cotas. E na sociedade de capital, o que importa é o valor que é vertido, que é direcionado para aquela sociedade. A exemplo do que acontece com a sociedade anônima, né, que é uma sociedade tipicamente de capital, como regra, né? Ou seja, nós temos aí, tínhamos uma discussão, principalmente quando estávamos diante de uma sociedade de pessoas. Acontece que a penhorabilidade de cotas, ela é factível, é possível, e ela é regulada também no nosso Código de Processo Civil. Nós temos, né, a possibilidade de penhorar as cotas, porém, isso segue um determinado procedimento. Né? Nós podemos chegar à penhora de cotas, como eu disse, como medida excepcional, porque a penhorabilidade de cotas, de alguma maneira, ela prejudica, né, a próprio desenvolvimento e a continuidade das atividades, por exemplo, empresários, diante dessa liquidação para pagamento do credor do sócio que teve as suas cotas liquidadas. Então, deve ser visto como uma medida excepcional a penhorabilidade de cotas e também, né, estou falando de penhorabilidade de cotas, mas penhorabilidade de ações também, se nós estivermos diante de uma sociedade por ações, como é o caso da sociedade anônima e também da sociedade em comandita por ações. Então, veja que a penhorabilidade de cotas é possível e o artigo 861 do Código de Processo Civil, ele regula a penhorabilidade de cotas. Ele diz o seguinte, olha, você pode penhorar cotas e pode penhorar também, né, eventuais ações. Porém, essa penhorabilidade de cotas e ações segue um determinado rito. E qual é esse rito? Se o juiz vai determinar a penhora de cota ou ação, o que ele tem que fazer primeiro? Ele fixa um prazo que não é superior a 3 meses, então é um prazo, né, até para que a própria sociedade empresária possa apresentar, por exemplo, um balanço especial. Então, ele fixa o prazo, né, que não será superior a 3 meses, para que a sociedade apresente um balanço especial de toda a estrutura da sociedade e, eventualmente, ofereça essas cotas aos demais sócios ou acionistas para o exercício do direito de preferência, né, que também é chamado de direito de prelação, ou seja, para que eu exerça o meu direito de preferência. Se, eventualmente, eu sou um sócio ou acionista, eu posso dizer, olha, né, eu tenho interesse, né, eventualmente, na aquisição dessas cotas ou ações. E eu posso exercer o meu direito de preferência, né, esse direito de preferência que é proporcional às cotas, por exemplo, titularizadas por cada um desses sócios.
é proporcional às cotas titularizadas, esse direito de prelação. Então, o que o juiz faz? Diante de uma penhorabilidade de cotas, ele fixa um prazo que não é superior a 3 meses, pede para a sociedade apresentar um balanço especial. Ali você tem a possibilidade dos sócios ou acionistas exercerem o seu direito de preferência, e ainda que, eventualmente, nenhum sócio acionista queira exercer o seu direito de preferência, a própria sociedade, ela pode, antes da liquidação, né, ou seja, eu posso facultar a sociedade que ela adquira, eventualmente sem redução do capital social, aquelas cotas ou ações que estão ali disponíveis. Só em último caso é que eu vou para a liquidação dessas cotas ou ações. Então, só em último caso é que eu liquido. Né? Antes de liquidar, eu ali ofereço para os outros sócios, posso admitir excepcionalmente que a própria sociedade adquira essas cotas ou ações, inclusive sem prejuízo, como eu disse, do capital social, né? Sem redução do capital social, né? Utilizando, por exemplo, as reservas daquela sociedade. Né? Porém, se eu estiver diante de uma sociedade anônima de capital aberto, aí o que eu faço? Promovo ali uma adjudicação, uma transferência direta ao credor dessas ações, já que elas são de livre negociação no mercado, por exemplo, de valores imobiliários, ou levo ali aquelas ações daquela sociedade anônima de capital aberto para negociação na Bolsa de Valores. Né? Aí é outro caso, tanto que há uma excepcionalidade de aplicação do parágrafo 1º. Só que, nesse julgado que eu vou apresentar para vocês, houve, de certa forma, uma subversão dessa ordem. E aí o STJ analisou a validade dessa subversão diante de outros elementos. Eu contextualizei todos vocês e agora coloco na tela o acórdão, né, para dizer, ali aqui no recurso especial 2.101.226, olha o que disse o STJ. Se um dos sócios manifestar interesse em adquirir as cotas antes da intimação da sociedade, ou seja, a sociedade ela é intimada para se pronunciar sobre essa penhora, inclusive para que ela possa apresentar esse balanço especial. O que aconteceu? Um dos sócios manifestou interesse antes da intimação da sociedade. Então vamos lá, se um dos sócios manifestar interesse em adquirir as cotas antes de intimar a sociedade, cujas cotas foram penhoradas, e da apresentação do balanço especial, incumbe ao juiz intimar exequente e executado para se manifestar a esse respeito, bem como cientificar a sociedade, a fim de dar ciência aos demais sócios. Não havendo impugnação quanto ao valor ofertado, será viável o exercício imediato do direito de preferência. Então, por que aqui o STJ validou, né, essa proposta que foi feita por um dos sócios antes mesmo da intimação da sociedade, né, e dos outros sócios? Ele falou, olha, o sócio chegou, disse que queria exercer, né, o seu direito de preferência, ou seja, apresentou uma proposta ali para adquirir aquelas cotas, antes de o juiz ter cientificado a sociedade, antes de ter apresentado o balanço especial. Aí o que o juiz fez? Olha, cientifica a sociedade, né, cientifica ali o exequente, o executado, para se pronunciar, inclusive, sobre os valores, e os demais sócios. Por que os demais sócios têm que ser cientificados? Porque pode ser que esse sócio que apresentou a proposta esteja violando o direito de preferência de um outro sócio. Porque lembra que o direito de preferência é proporcional às cotas titularizadas por cada um. Então, talvez ele esteja violando o direito de preferência de outro sócio. Então, o que aconteceu no caso? Eu tenho essa ordem procedimental para seguir, mas um sócio se adiantou, apresentou a proposta, ninguém objetou, né? Os sócios que eventualmente poderiam ter interesse, o exequente e o executado em relação ao valor que foi estabelecido. E aí, né, a sociedade também, porque ela apresentaria o balanço especial, e aí o STJ falou, olha, ninguém se opôs, nenhum dos interessados apresentou oposição justificada a essa proposta, então ele validou a proposta que foi apresentada por esse sócio. Então, na verdade, o que o STJ disse? Olha, eu sigo uma ordem procedimental para a penhorabilidade de cotas e ações. Porém, né, nesse caso não teve prejuízo nenhum, porque um sócio se antecipou e houve a intimação da sociedade, do exequente executado e demais sócios para se pronunciarem sobre essa proposta, ninguém apresentou objeção, então o juiz validou, homologou e confirmou aquele valor, inclusive, que foi apresentado e aquela proposta que foi vertida pelo sócio que interessaram em adquirir aquelas cotas ou ações. Beleza, pessoal? O tema da penhorabilidade de cotas e ações, geralmente, ele é pouco tratado no âmbito da doutrina,
né? E é um tema muito importante, dialoga diretamente, né? É o que está dentro do que a gente chama de direito processual empresarial. E tem sido, sim, objeto de cobrança nas provas, tanto nas provas de processo civil como nas provas de direito empresarial. Então, tem muito cuidado com o tema da penhorabilidade de cotas e ações. Dá uma olhadinha no artigo 861 do Código de Processo Civil, e esse julgado do primeiro semestre de 2024 do STJ é muito interessante para cair em prova, tá? E tem cara, por exemplo, de prova Sebrasp, né, que é quem exige mais, né, num tom elevado, as discussões jurisprudenciais. Beleza, galera? Me digam aí no chat se o ritmo tá bom para vocês, está tudo certinho, se estão conseguindo acompanhar, se querem que eu repita ou analise algum outro aspecto, fiquem à vontade, tá? O dia, a noite, melhor é de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem encaminhar aí pelo chat, tá? Se o ritmo tá bom, enfim, tá tudo tranquilo com vocês, beleza. Os slides eu já falei que vou encaminhar ao final, tudo certo aqui. Então a gente segue na sequência para comentar um outro tema, né, um outro acórdão do Superior Tribunal de Justiça relacionado ao direito empresarial, especialmente ao que a gente destaca como, né, o processo falimentar e recuperacional. Pessoal, não deixem, né, de estudar o tema da falência, da recuperação judicial e extrajudicial, até porque hoje a gente tem muitas questões refletidas nas provas, nas mais diversas provas. Sei que tem gente aqui, né, já vejo que vai fazer, por exemplo, PGE Paraná, né, gente que vai fazer outros concursos, então há uma tendência, a possibilidade desses temas serem cobrados. Então vamos lá falar sobre falência, recuperação judicial e extrajudicial. Agora eu vou entrar na recuperação judicial, né? Em relação à recuperação judicial, a própria STJ já destacou anteriormente que a recuperação judicial seria um processo de execução negociada, né? Você tem vários atores ali em disputa, tentando fazer prevalecer os seus interesses, tanto que que o Superior Tribunal de Justiça já também referenciou que o processo recuperacional, no processo recuperacional é possível aplicar a teoria dos jogos, né? Então essa pergunta seria uma pergunta aí de prova, é possível aplicar a teoria dos jogos no processo recuperacional? E o STJ diz que sim, porque tem uma série de interesses ali, as pessoas, dentro das regras do jogo, tentam fazer com que os seus interesses prevaleçam diante de todas as discussões que envolvem ali o processo recuperacional. Isso é muito interessante e é extremamente salutar. E a gente, portanto, né, vai analisar o processo recuperacional destacando, inicialmente, que, né, quando eu postulo, né, quando eu ingresso com um pedido de recuperação judicial, eu lembro a vocês, né, que, neste caso, o juiz vai analisar primeiro a possibilidade ou não de deferir o processamento da recuperação judicial. Lembra que eu tenho que preencher os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005, e o juiz vai analisar a possibilidade de deferir o processamento dessa recuperação judicial. Não é o deferimento da recuperação judicial, é deferir a possibilidade de a recuperação judicial ser processada para que o procedimento continue e, eventualmente, ele venha a recair na aprovação do plano e, consequentemente, no deferimento da recuperação judicial em si. Então, cuidado para não confundir deferimento do processamento com deferimento da recuperação judicial. E lembre-se também que o devedor, por exemplo, ele não vai apresentar o plano de recuperação judicial logo no início. Né? Depois que o juiz defere o processamento da recuperação judicial, ele tem um prazo de 60 dias, nos termos da Lei 11.101/2005, para apresentar o plano de recuperação judicial. Né? Lembrando que hoje também a gente tem a possibilidade excepcional da apresentação de um plano de recuperação judicial pelos credores. Né? Isso, eventualmente, em algumas circunstâncias, quando, por exemplo, nós temos aí a rejeição do plano apresentado pelo, né, devedor. Mas o que eu quero destacar aqui nos termos do que diz o STJ, né? A gente sabe que para que o plano de recuperação judicial seja aprovado e para que nós tenhamos o deferimento da recuperação judicial, eu tenho que observar como regra os requisitos do artigo 41 e 45 da Lei 11.101/2005. Eu tenho que observar os quóruns dentro das classes de credores que estão no 41, né, e os quóruns que estão listados ali no artigo 45 da Lei 11.101/2005.
Isso é claro, né, como regra geral. Aprovado o plano de recuperação judicial nesses termos, do 41 e 45, que é o que ocorre regularmente, o juiz vai lá homologar, deferir, né, a recuperação judicial para que nós tenhamos uma reestruturação econômico-financeira do empresário ou da sociedade empresária. Até aí, ok, né? Mas a gente sabe que existe uma situação de excepcionalidade que, mesmo que eu não tenha preenchido os requisitos dos artigos 41 e 45 para aprovação do plano, excepcionalmente o juiz pode deferir e conceder a recuperação judicial, que é o que a gente chama de cram down, né? Não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar, né? Alguns talvez tenham ouvido falar nas minhas aulas, mas o cram down é como se fosse, né? Essa expressão significa de goela abaixo. É como se fosse uma aprovação, né? Por mais que eu não tenha preenchido os requisitos do 41 e do 45. Mas não é um cram down típico da estrutura norte-americana, não. É um cram down que, para que o juiz defira essa recuperação judicial, ele tem que observar requisitos adicionais, que são os requisitos que estão, por exemplo, lá na Lei 11.101/2005, né, no artigo 58. Então, no artigo 58, a gente tem lá a previsibilidade do parágrafo 1º da possibilidade excepcional de aprovar o plano de recuperação judicial quando não preenchidos os requisitos do 45, desde que preenchidos os requisitos do parágrafo 1º. Então, por exemplo, eu tenho que ter um voto favorável ali de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia. Então, tem uma série de requisitos no parágrafo 1º. Essa situação do 58, você puxa aí uma setinha no seu vadimeco, ela é chamada de cram down. Então, pode ser que mesmo não preenchidos os requisitos do 55, mas preenchidos os requisitos do 58, parágrafo 1º, o juiz autorize e defira a recuperação judicial. Então, esse é um ponto muito importante. Eu vou colocar na tela o acórdão do STJ para vocês, né? Veja que o STJ, fala o seguinte: quando não restar comprovado o abuso de direito de voto por parte de credor que se manifestou contrário ao plano de recuperação judicial, não é possível deferir a recuperação judicial sem a aprovação do quórum do 45 e sem o atendimento cumulativo dos requisitos do 58, né, que é o que ele chama aqui de cram down. Né? Por que ele está falando isso? Quando não restar comprovado o abuso de direito de voto por parte de credor que se manifestou contrário ao plano de recuperação judicial. Porque em algumas situações excepcionais, nas quais esse abuso resta caracterizado, o STJ, em circunstâncias, né, que são, né, completamente configuradas como exceção, ele pode, né, admitir ali o deferimento da recuperação judicial quando caracterizada essa abusividade. Mas não é o caso. Aqui não houve abusividade, ele diz: eu só posso deferir a recuperação judicial se eu preencher os requisitos 45 ou dos 58, no que a gente chama de cram down, né? Ou seja, uma aprovação que em tese seria de goela abaixo para aprovar ou deferir a recuperação judicial. Beleza, pessoal? Então, cuidado, que tanto os quóruns do 45 como os quóruns do 58, parágrafo 1º, eles caem sim em prova. Então, você tem que saber, são aqueles quóruns, né? Aqueles quóruns que vocês necessariamente têm que internalizar no estudo do direito empresarial. E não tem como fugir, né? Algumas coisas a gente vai ter que passar por alguns métodos mnemônicos, memorizar mesmo esses quóruns, entender a sistemática, principalmente, da recuperação judicial, no que diz respeito às classes de credores, por exemplo, listadas no artigo 41 da Lei 11.101/2005. Então, você compreendendo essa dinâmica, né, dentro das classes de credores, fica fácil para você também acertar as questões nas provas, né? Essa divisão entre credor trabalhista, né? Classe de credor trabalhista, o decorrente de acidente de trabalho, credor por garantia real, credor quirografário, privilégio especial, geral, subordinados, ou credores, né, conceituados aí como ME e EPP, dentro da lógica do artigo 41. Então, o que é importante você fixar? Principalmente o artigo 58, parágrafo 1º, no que a gente chama de cram down, né, que é essa aprovação meio que de goela abaixo, por mais que eu não tenha preenchido os requisitos do artigo 45. Beleza, galera? Ponto importante, ponto de prova. Então, o STJ falou: olha, não tem abusividade no voto aqui para deliberação sobre a aprovação do plano.
não preencher os requisitos do 45 nem do 58, parágrafo 1º, eu não posso aprovar, né? Eu não posso aprovar, não posso deferir essa recuperação judicial eventualmente pleiteada no caso concreto. Beleza? Então, acordo importante do STJ, principalmente porque trata do cram down, acordo do primeiro semestre de 2024. Muita atenção, muito cuidado para vocês não errarem na prova. E a gente segue na sequência já para analisar outro tema importante no âmbito da recuperação judicial, tá, pessoal? Até porque, né, vocês têm que lembrar, eu falei do artigo 6º, né? O artigo 6º é um artigo que despenca em prova, né? Quando a gente olha para o artigo 6º, inclusive com as alterações da Lei 11.101/2005, né, você vê, por exemplo, o parágrafo 7º-B da Lei 11.101/2005, que trata, a gente vai falar dele daqui a pouco, né, daquelas situações que envolvem a atuação de juízo da execução fiscal, juízo da recuperação judicial, mas o artigo 6º, ele prevê, por exemplo, né, o chamado prazo de stay periods, né, ou seja, aquele prazo de suspensão das ações e execuções, né, a gente sabe muito bem disso, que há a possibilidade de suspensão daquele prazo de 180 dias, que pode ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação desse prazo. Hoje, né, há legalmente a previsão da prorrogação do prazo uma única vez, que antes era admitida pela jurisprudência do STJ, contrariamente à lei, mas agora a lei foi modificada e admite expressamente. Mas veja que o fato de eu, por exemplo, deferir o processamento da recuperação judicial contra uma sociedade empresária não vai ali, né, possibilitar a suspensão das ações e execuções, eventualmente contra os co-obrigados, né? Eu deferi a recuperação judicial de uma sociedade empresária, então posso suspender, vou suspender com base, né, no que está previsto no artigo 6º, as execuções ajuizadas contra o devedor, né? Inclusive, nos termos do inciso 2º, aquelas eventualmente vinculadas aos credores particulares do sócio solidário, né? Mas vejam que a própria jurisprudência do STJ, nos termos, né, dos seus enunciados sumulares, ela prevê expressamente a possibilidade de você continuar com a cobrança contra os co-obrigados, né? Então, eventualmente, você pode sim, né, continuar com a cobrança em relação aos co-obrigados do devedor falido, né? Ou seja, eu vou continuar ali o prosseguimento, vou prosseguir com as minhas ações e execuções contra eventuais devedores solidários, co-obrigados em geral, enfim, e aqueles que eventualmente tenham prestado algum tipo de garantia. Quero lembrar para vocês do teor da súmula 581 do STJ, né, que você não pode esquecer, é uma súmula importante, e a súmula 581 diz, olha, se houve o deferimento do processamento da recuperação judicial, isso não impede que, eventualmente, eu continue com a execução que eu ajuizei, por exemplo, contra o terceiro devedor solidário, contra por exemplo, alguém, um co-obrigado, que prestou uma garantia fidejussória, né, ou a garantia real, ou até mesmo uma garantia cambial, através de um aval no título de crédito. Eu posso continuar a súmula 581 do STJ. O que aconteceu? Né? Lembrando que, veja, se eu defiro a recuperação judicial, e aqui eu estou falando já do deferimento da recuperação judicial, não estou falando mais do deferimento do processamento, quando eu defiro a recuperação judicial, esse deferimento da recuperação judicial vai implicar em novação dos eventuais, né, créditos. Ou seja, né, eu vou novar aqueles créditos. Está previsto na própria Lei 11.101/2005. O que aconteceu no caso concreto analisado pelo STJ? Nas discussões do plano de recuperação judicial, alguns credores consentiram, admitiram com a novação de créditos, né, dos créditos, estendendo isso para os eventuais co-obrigados. Ou seja, promovendo a modificação ali da situação também dos co-obrigados, o terceiro devedor solidário, por exemplo. E o STJ falou o seguinte, olha, isso não pode atingir todos os credores, né? Porque ali eu estou desbordando, estou indo além. Se eu estou indo além, eu não posso atingir todos os credores, mas apenas aqueles que eventualmente estivessem, por exemplo, presentes na Assembleia, que tenham votado, que tenham deliberado ali. Então, olha só esse acórdão
do Superior Tribunal de Justiça nessa matéria. Olha só, o agravo interno nos embargos de declaração no conflito de competência 172.379 de Pernambuco. O STJ diz: a cláusula que estende a nova ação aos coobrigados, oriunda da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, não é eficaz em relação aos credores ausentes da Assembleia Geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, restando intactas para esses as garantias de seu crédito e seu direito de execução fora do âmbito da recuperação judicial. Então, se alguém, eventualmente, não estava na Assembleia, se absteve de votar ou votou contra, essa extensão da nova ação aos coobrigados não é aplicável para este credor, tá? Que não consentiu, que não esteve presente ou não participou da Assembleia. Então, isso é muito importante, porque aí ele pode continuar, por exemplo, né, lá cobrando dentro do âmbito de uma execução individual que ele tenha contra aquele devedor. Então, isso é um ponto importantíssimo para fins de prova, que vocês não podem esquecer de jeito nenhum e que está aí retratado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ponto importante, vale a pena destacar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a recuperação judicial é sempre um tema que cai muito, é sempre um tema que é muito cobrado, e agora eu diria que nós temos que ter uma atenção máxima em relação, né, ao acordo que eu vou comentar, e a mudança, a virada de chave do Superior Tribunal de Justiça. O que aconteceu com o STJ? Né? Nós temos uma discussão, uma discussão muito grande sobre a aplicabilidade do artigo 57 da Lei 11.101/2005, no que diz respeito à exigência de CND, certidão negativa de débito tributário, para o deferimento da recuperação judicial. Então, esse era um tema muito debatido. E o STJ falava o seguinte: olha, né, a CND ela não é exigível para que eu defira a recuperação judicial, no artigo 57 da Lei 11.101/2005. Quer dizer, com base no princípio da preservação da empresa, né, essa ideia de manutenção da atividade empresarial, principalmente diante do fato de atividade empresarial, né, ela gerar, né, movimentar a economia, gerar postos de trabalho, enfim, o STJ falava, olha, se eu exijo a CND, isso pode implicar na violação da preservação da empresa e a continuidade das atividades empresariais. Veja que eu estou falando de preservação da empresa, vendo a empresa como atividade econômica organizada, exercida de forma profissional, voltada à produção e ou circulação de bens ou serviços, lá nos termos do artigo 966 do Código Civil. Então, o STJ falava, não, né, dispensava a CND. Aí nós, né, eu na condição, por exemplo, de advogado público e todos os advogados públicos falavam o seguinte, olha, mas como é que uma sociedade empresária, um empresário individual, vai se reestruturar economicamente se ele, né, teve ali um plano aprovado, lembrando que os créditos do fisco não estão submetidos à recuperação judicial, né? Lembrem-se disso, que os créditos do fisco não submetem à recuperação judicial, sejam tributários ou não, de acordo com o que já decidiu o STJ. Como é que esse devedor ele vai se reorganizar se ele tem, por exemplo, um débito tributário de 3 milhões e você não exige CND? Isso até prejudica, né, o próprio fisco dentro do desempenho das suas atividades de cobrança e no direcionamento desses recursos para a efetividade de políticas públicas, e você permite que, de alguma maneira, aquele devedor ele venha a concorrer de forma desleal com outro eventual agente econômico, porque ele não foi exigida a CND, ele tem condições diferenciadas de pagamento, então para ele é ótimo. E aí o STJ mudou o seu entendimento, mas é o seguinte, olha, peraí, né? Se o fisco, assim como prevê a legislação, principalmente depois da 14.112, ele oferece condições vantajosas para a negociação do seu débito, especialmente através, por exemplo, de metodologias de parcelamento mais estendido, como prevê a lei, ou de uma transação, por exemplo, tributária, olhando para a Lei 13.988, lá no âmbito da União, eu não tenho por que não exigir a CND. Eu tenho que exigir a CND. Então,
Depois da Lei 14.112, o STJ mudou o seu entendimento, tem alterado esse entendimento em inúmeros julgados, para dizer, olha, agora eu tenho condições de exigir a CND, né, porque os entes federativos, em sua maioria, principalmente, têm adotado, né, as políticas próprias de concessão desses benefícios para o devedor em recuperação judicial, benefícios diferenciados, inclusive através de leis específicas. Então, hoje, a realidade, e que inclusive a gente tem defendido nos termos da jurisprudência do STJ, é que sim, é possível exigir a CND, uma vez que esses instrumentos de incentivo ao pagamento do crédito público estão consolidados, né? Estão consolidados. Inclusive, o próprio legislador, no artigo 73, se vocês olharem os incisos 5º e 6º, ele diz, olha, principalmente no inciso 5º, se eventualmente esse devedor aderir a um parcelamento ou uma transação e não cumpriu o parcelamento da transação, vejo que por mais que o crédito do poder público não seja submetido à recuperação judicial, nesse caso podemos ter o deferimento da convolução da recuperação judicial em falência. Então, eu vou convolar, vou converter a recuperação judicial em falência. E aí, pessoal, esse é o acordo do ano aí, principalmente para quem vai fazer prova da advocacia pública, né? A pessoa que vai fazer prova da advocacia pública não pode deixar, por exemplo, de conhecer o recurso especial 1.955.325 de Pernambuco. Olha só, considerando-se a nova disciplina adequada a oportunizar, no contexto da recuperação judicial, o equacionamento também das dívidas fiscais do empresário ou da sociedade empresária, infere-se que, a partir da entrada em vigor da Lei 14.112, torna-se exigível a apresentação das CNDs como condição para a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 57 e 191A do CTN, ou seja, a CND sendo exigida para alento, né, da Fazenda Pública nesses casos, principalmente o que o STJ tem dito é que as mudanças da 14.112 permitiram essa, né, alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, tema de prova, tema importantíssimo, não deixa passar batido, que senão você, né, vai se prejudicar nas provas de concurso. Temaço, inclusive, pode cair numa subjetiva também, não só na prova objetiva, pode cair numa prova oral, né, prova oral de concurso, e aí você tem que lembrar que isso também, o direito empresarial também é questionado nas provas orais, em algumas provas orais especificamente. Beleza, pessoal? Tudo certo com vocês? Firme e forte todo mundo? Intensos aí, anotando tudo. Excelente. Dei aí a feedback de vocês, o ritmo tá bom, a gente está avançando aqui nos acordos do primeiro semestre de 2024, acordos relevantíssimos do STJ, especialmente, vocês não podem deixar de considerar isso nos estudos de vocês. E aqui a gente está sempre buscando deixar o direito empresarial palatável, o direito empresarial bem mais tranquilo, para que vocês consigam facilitar, né, os caminhos dentro dos concursos públicos, que a gente sabe que direito empresarial ainda é uma pedra no sapato de alguns. Mas vamos avançando e a gente segue na sequência agora para falar também de recuperação judicial, e como eu disse, são os temas muito exigidos em prova, a parte de RJ, a gente falou um pouquinho também da falência no início da aula, mas falar agora de recuperação judicial envolvendo um tema específico, que eu quero lembrar para vocês que nas provas de concurso, os examinadores eles costumam sempre cobrar aquelas decisões que são consideradas precedentes ou padrões decisórios vinculantes. Então, é muito importante você olhar os temas repetitivos do STJ, os temas de repercussão geral do STF, vocês sempre têm uma incidência maior em provas de concurso. E a gente nós já tivemos julgado do STJ sobre o tema, um precedente anterior, que virou depois um padrão decisório vinculante, relacionado à recuperação judicial e à interpretação adequada do artigo 49 da Lei 11.101/2005. Por quê? Né? Eu quero que vocês olhem agora primeiro para o tema 1051, que está aqui abaixo. Né? O tema 1051 diz o seguinte, olha, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Preste muita atenção nisso, tema 1051 de repetitivo do STJ. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador, né, daquela obrigação. Eu vou trazer um exemplo que não é o exemplo do informativo. Vou trazer um outro exemplo que deu ensejo, inclusive, a essa circunstância fixada no precedente obrigatório do STJ. Porque é o seguinte, a gente sabe que se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que eles não tenham, né, vencidos. E aí, o que aconteceu em determinado caso? O que aconteceu foi, imagina, né? Houve lá a prestação de um serviço para uma determinada sociedade empresária. O serviço foi concluído, a sociedade empresária não pagou. Depois, essa sociedade empresária, ela ingressou com a recuperação judicial. O que fez o credor? Ele propôs uma demanda judicial, uma ação de cobrança relativa àquele valor. E esse credor ele falou o seguinte: olha, eu não estou submetido à recuperação judicial. Aí o STJ falou: como assim você não está submetido à recuperação judicial? Nessa questão, o que disse o STJ? O STJ disse o seguinte: olha, você está sim submetido à recuperação judicial. Porque, na verdade, os fatos gerador decorrente do seu crédito é lá atrás. Aí ele falou: não, mas eu tenho uma ação judicial em curso aqui, uma ação de cobrança, e você só pode dizer que esse meu crédito está ali, foi efetivamente constituído, quando finalizar essa ação de cobrança. Mas STJ não. O fato gerador que deu ensejo, né, ao seu crédito é lá atrás. Então, se houve ali o pedido de recuperação judicial, a princípio já existiu o seu crédito porque houve a ocorrência do fato gerador. Uma vez que você prestou o serviço, a sociedade deveria ter pago. Se ela não pagou, então, né, e ela pediu recuperação judicial, seu crédito está abrangido dentro da recuperação judicial. Porque, olha, imagine se essa justificativa fosse acolhida pelo STJ, uma sociedade empresária fosse lá pedir recuperação judicial, muita gente iria ingressar com várias ações de cobrança ali para fugir especificamente da abrangência da RJ. E o STJ falou: não, olha o fato gerador. Olha o fato gerador da obrigação. E aqui o que eu vou falar com vocês é um diálogo entre o direito civil, com o tema do direito civil que cai muito em prova, que é a temática dos contratos, seja a parte geral ou contratos em espécie, despenca em prova, né? A gente sabe disso. Ou a parte geral ou contratos em espécie despenca em prova. Então, aqui, nesse exemplo do STJ, a gente está tratando especificamente de um contrato estimatório. Você deve lembrar do contrato estimatório regulado lá no Código Civil, a partir do artigo 534, né? O contrato estimatório, ele é aquele contrato que é relativo, né, à venda em consignação, por exemplo, naquelas situações que envolvem consignação, né? E ali, por exemplo, eu deixei, sei lá, livros, né, ou móveis em consignação para eventualmente serem negociados. E, nesse caso concreto, envolvia contrato estimatório. Já vi em prova oral o examinador perguntar o que é contrato estimatório, o candidato não lembra, né? O que é contrato estimatório, candidato? Me dê um exemplo, enfim, está lá previsto no Código Civil, contratos em espécie. E aqui o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, olha, imagine. Então, estão abrangidos dentro da recuperação judicial todos os créditos existentes até a data do pedido. E esse acórdão aqui é referente a uma discussão do Grupo Abril, né? As revistas, enfim. O que aconteceu? Houve o contrato estimatório, os bens foram transladados para que fossem negociados, certo? Para que fossem negociados, os bens foram ali dirigidos para que fossem negociados. E o que aconteceu nesse caso concreto? A despeito de os bens terem sido transladados, alguns ainda não tinham sido vendidos, né? Vendidos. E aí, o que ocorreu? A credora falou o seguinte: olha, a venda ocorreu depois da recuperação judicial. Se a venda ocorreu depois da recuperação judicial, então eu não estou submetido à recuperação judicial. Eu não estou submetido à recuperação judicial, porque eu enviei os, né, eventuais bens
e eles foram vendidos depois da recuperação do pedido de recuperação judicial. Então, eu não estou abrangido pela RJ. Só que o STJ falou: não, peraí, não é bem assim. O fato gerador decorrente do contrato estimatório já estava perfectibilizado, porque, como esse é um contrato real, a partir do momento que eu entrego a mercadoria, eu já tenho a caracterização do fato gerador. Ou seja, né, nesse caso, se já está caracterizado o fato gerador, é a hipótese de aplicação do tema 1051 do STJ. Então, foi assim que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, coloco na tela para vocês. Olha só, em contratos estimatórios, se as mercadorias forem vendidas a terceiros após o processamento da recuperação judicial, os créditos das consignantes possuem natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação judicial. Por quê? Porque para o STJ, o fato gerador decorrente do contrato estimatório já teria sido, né, perfectibilizado e, portanto, haveria a submissão do credor à recuperação judicial. Beleza, galera? Então, tema de prova envolvendo contrato estimatório, recuperação judicial, situações, inclusive, de todos os instantes relativos ao contrato estimatório, transferência dos bens ali como um contrato real, né? Ou seja, que implica nessa transferência do bem, e é a situação relacionada à venda posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Isso tudo para o STJ, o fato gerador é quando eu entrego o bem para aquele vendedor e não necessariamente, né, se a venda ocorre depois do deferimento do processamento da recuperação judicial, ele já estava abrangido pela recuperação judicial. Tema importante, tema de prova e que cabe aqui pontuar para todos vocês. Pessoal, vamos mudar de temática, vamos falar de direito societário, né, para a gente evoluir, né, caminhar aqui nas nossos informativos de direito empresarial do STJ. Vamos falar de direito societário, né? Especialmente sociedades anônimas. A gente sabe que os dois tipos societários que mais caem em prova, direito, né, são sociedades limitadas e sociedades anônimas. São os dois tipos que mais caem. Desses dois, né, se você tivesse, eu tenho que escolher dois tipos societários para estudar. Começa por sociedade limitada e sociedade anônima. Pessoal, quero lembrar para vocês que a Lei 6404 de 76, ela tem uma previsão lá no artigo 159 do que a gente chama, estou contextualizando para vocês entenderem o acordo, do que a gente chama de ação de responsabilidade. Essa ação de responsabilidade é uma ação que é proposta para eventualmente reaver prejuízos para a sociedade em decorrência de atuações, por exemplo, ruinosas dos administradores. Então, é uma demanda própria em benefício da sociedade, não é do acionista, tá? É da sociedade para obter ali determinadas reparações decorrentes, né, de uma circunstância que envolvia ali um prejuízo derivado de uma atuação ruinosa de um administrador. Tanto que, né, quem é que propõe como regra essa ação de responsabilidade? É a sociedade, né, que é o que a gente chama de ação de responsabilidade uti universi. É a sociedade que propõe a ação de responsabilidade. Mas também a gente pode ter a ação de responsabilidade proposta por algum dos acionistas ou por percentual desses acionistas. Quando os acionistas propõem a ação de responsabilidade, que a gente chama de ação ut singuli, eles estão agindo em, né, legitimação extraordinária, porque eles atuam em nome próprio na defesa de interesse alheio, que é a defesa da sociedade. Certo? Beleza? Então, esse ponto, essa ação de responsabilidade é muito cobrada nas provas de concurso, tá? E vocês não podem aí esquecer de jeito nenhum desse tema, né, da ação de responsabilidade, que é um tema muito importante para as provas de concurso. Tá, pessoal? E aí, por que eu estou falando isso tudo, né, na ação de responsabilidade, da busca por reparação de prejuízos, do artigo 159, enfim. Né, outro tema que é muito quente, palpitante nas sociedades anônimas hoje é o tema do voto plural, previsto lá no artigo 110A, artigo 16A da Lei 6404, enfim, tudo isso que estou falando para vocês, a gente trata de forma inudente, né, nas nossas aulas do curso de Direito Empresarial. Mas aqui eu quero lembrar, né, lembrei da ação de responsabilidade, enfim, e eu quero lembrar também
do conflito de interesses, né? Estou aqui contextualizando todos vocês. Conflito de interesses da sociedade, que pode ensejar um voto abusivo, né? Ou um voto em conflito. Né? Lembrem-se lá do artigo 115, especialmente da Lei 6404, que trata do conflito de interesse formal e o conflito de interesse substancial. Né? O conflito de interesse formal, pessoal, ele ocorre quando eu já tenho né, um pré-estabelecimento na legislação acerca da proibição do direito de voto. Né? Ou seja, você não pode votar em determinadas deliberações assembleares quando, por exemplo, disser respeito à aprovação das suas próprias contas, quando disser respeito à avaliação de bens que você destinou para a formação do capital social. Eu não posso votar. Há um conflito formal, né, que chama a gente chama em alguns ordenamentos jurídicos, no caso da Itália, de proibição de direito a voto. É você proibido de votar nesses casos. E a gente tem ainda o conflito substancial. O conflito substancial, ele ocorre quando essas situações não estão expressamente previstas, mas eu posso ter um conflito de interesses demonstrado adequadamente em um determinado caso. Quando, por exemplo, né, imaginemos, eu vou votar em uma assembleia que envolve, né, a aquisição de um bem que, por exemplo, pode ser um bem que interfira no meu patrimônio, né? Ou seja, a aquisição daquele bem pode gerar uma valorização de um outro bem que eu tenho. Então, eu posso demonstrar isso, que a gente chama de conflito substancial. O que aconteceu no caso? Nós tivemos uma assembleia, né, e houve uma eventual votação de um acionista relativo à aprovação das suas próprias contas. Então, vejo que eu não posso, enquanto administrador, né, que eventualmente seja, que esteja ali na condição de acionista, votar para deliberar sobre a aprovação das minhas próprias contas. Eu tenho um conflito de interesse, inclusive nesse caso formal, né? Conflito de interesse formal, certo? Não posso votar. Existe uma única situação, pessoal, que já foi retratada pela jurisprudência do STJ, na qual essa votação ela é possível. É possível que alguém vote para aprovação das próprias excepcionalíssima, que está prevista lá no artigo 134, parágrafo 6 da Lei 6404, da Lei de Sociedades Anônimas. Quando eu tiver uma sociedade anônima de capital fechado e os diretores forem os únicos acionistas. Imagine que eu tenho uma SA de capital fechado, tenho 2 diretores, eles são os únicos acionistas. Essa é a única exceção que admite que alguém vote ou delibere sobre a aprovação das próprias contas. Lembrando que esse tema já foi objeto de discussão no STJ, né, em precedente sobre direito empresarial. Mas aqui o que aconteceu? Alguém votou para aprovação das próprias contas e havia uma discussão sobre, né, a validade da própria deliberação assemblear. O que o STJ deixou assente, eu coloco a corda aqui para vocês, está na tela, nós temos o recurso especial 2.095.475 de São Paulo. O que diz o STJ? O vício de voto, na hipótese de acionista votar nas deliberações da Assembleia Geral de Sociedade Anônima relativa à aprovação de suas próprias contas como administrador, conduz à sanção de anulabilidade, sendo necessária a prévia desconstituição da Assembleia para que se autorize a responsabilização do sócio administrador. Então, o STJ disse: se houve esse conflito formal, essa situação gera não a nulidade, mas a anulabilidade, que deveria ser provocada para eventualmente eu ter a responsabilização do administrador. Porque, segundo o STJ, as situações que envolvem as deliberações assembleares podem ser já uma hipótese de anulabilidade, quando diga respeito ao interesse dos próprios sócios com a sociedade, que era o caso aqui, ou uma situação de nulidade, quando isso venha eventualmente a abranger eventuais terceiros. Então, aí teríamos a necessidade de tutela, inclusive do interesse coletivo, enfim, que poderia ser já caracterização de anulidade. Mas, como regra, diante do interesse envolvido, há uma hipótese de anulabilidade que, nesse caso, ensejaria a necessidade de eu questionar a Assembleia, tá? E
depois, no caso concreto, buscar a responsabilização desse acionista, desse administrador que gerou prejuízo. Beleza? Então, nesse caso especificamente, ou como era uma situação que envolvia interesse só dos sócios, dos acionistas da sociedade, o STJ entendeu que era hipótese de anulabilidade, então tinha que anular, buscar a anulação dessa assembleia, para depois isso implicar numa responsabilização do administrador. E no caso concreto, havia sido declarada essa nulidade pelo próprio juízo, que, segundo o STJ, não seria possível. Beleza? Artigo 159, pessoal, também muito importante, artigo 115, né? Falamos de ação de responsabilidade, conflito de interesse. O Alessandro pergunta aqui: o professor já disponibilizou os slides? Não, vou disponibilizar ao final da nossa aula, aqui no nosso chat, junto com o cupom de desconto para vocês do nosso curso completo de empresarial para advocacia pública. Beleza, pessoal? Então, acordo visto, decisão importante, isso reforça a relevância do tema da ação de responsabilidade, do conflito de interesse que pode cair em prova de concurso. Tudo bem com vocês? Estão vivos? Todo mundo vivo? Viram como direito empresarial uma matéria palatável, tranquila, né? Calma, serena, e que dá para acertar assim as questões nas provas de concurso, tá? Então vamos seguindo para que a gente possa analisar um outro acordo que tem cara, feição, rosto de prova. Tá? Um acordo importantíssimo do STJ, mais uma vez, sobre recuperação judicial. Vocês sabem, né, que, eventualmente, se eu tiver, principalmente dentro do prazo de 2 anos, um descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, eu posso ter, pessoal, né, o que a gente chama de convolução da recuperação judicial em falência. Então, se eu descumprir o plano, uma das hipóteses de convolução ou de conversão da recuperação judicial em falência é exatamente a hipótese que envolve, né, nesse caso, o quê? O descumprimento do plano de recuperação judicial. Então, vejam que é a hipótese clássica de conversão da recuperação judicial em falência. O que o STJ discutiu recentemente foi o seguinte: imagine que no plano de recuperação judicial, os credores aprovaram uma cláusula que diz o seguinte: olha, se houver descumprimento do plano, não vai converter automaticamente em falência. A gente vai convocar uma nova assembleia para deliberar sobre uma customização do plano para atender à possibilidade de reestruturação econômico-financeira. Então, podem os credores, no plano de recuperação judicial, aprovar uma cláusula que diga: olha, se tiver descumprimento do plano, não convola logo em falência, não. Convoca uma nova assembleia. Isso é possível? Segundo o STJ, sim, isso é possível, porque ali eu estou atendendo aos interesses dos próprios credores, que não querem ver a falência decretada de logo e, portanto, eles poderiam estabelecer, prever uma cláusula que tivesse ali contida a ideia de uma convocação de uma nova assembleia. Então, isso, inclusive, foi admitido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no acordo que eu trago para vocês aqui na sequência. Olha só o STJ, o acordo do primeiro semestre de 2024, recurso especial 1.834.550, e o STJ diz: é válida a cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, em vez da imediata conversão em falência. O STJ disse: olha, se os próprios credores aprovaram essa cláusula, né, vamos admitir a possibilidade de convocação de uma nova assembleia, que é extremamente salutar, que vai na linha também da preservação da empresa. Beleza, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo com vocês aí? Vamos caminhando agora para o nosso final, né? 3 acordos para a gente fechar, né, a nossa aula de hoje, já agradecendo aqui a participação, né, e as discussões de todos vocês. E vamos para mais um acordo do STJ agora sobre incidente de classificação de crédito público. Pessoal, artigo 7º-A é artigo para deixar gravado e destacado no seu vadimeco, né? O artigo 7º-A, ele trata do incidente de classificação de crédito público na falência. Diz o seguinte: olha, se uma falência decretada, eu tenho que intimar as fazendas públicas para que eventualmente apresentem as suas relações de créditos, né, inscritos em dívida ativa dentro de um prazo de 30 dias. Se ela não apresentar, o incidente é arquivado, significa, por exemplo, que ela quer continuar com a cobrança do seu crédito nas vias próprias,
né? Ou se ela apresentar, é porque ela quer submeter, né, o seu crédito ali ao processo falimentar. Então, percebam, né, que com a adição do artigo 7º-A da Lei 11.101/2005, nós temos a criação desse incidente, e aí se a Fazenda apresenta a relação, eu tenho mais 15 dias ali para os credores, o devedor, né, eventuais interessados apresentarem manifestações, inclusive impugnações, depois a Fazenda Pública tem uma espécie de réplica ali no prazo de 10 dias. Só que o mais importante desse procedimento é o parágrafo 4º. O parágrafo 4º ele estabelece uma bipartição de competências entre o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial, ou melhor, o juízo da falência, né, para lidarem com algumas matérias. Então, esse acordo que eu vou apresentar para vocês é um dos poucos acordos do STJ que a gente tem sobre o ICCP, o Incidente de Classificação de Crédito Público. Nesse caso, tratando dessa repartição de competências entre, né, o juízo da recuperação judicial, ou melhor, o juízo da falência e o juízo da execução fiscal, né, porque a gente sabe que nos termos do artigo 7º-A, o juízo da execução fiscal tem algumas competências e o juízo da falência tem outras. E no caso concreto, olha só o que decidiu o STJ. O STJ decidiu o seguinte, que compete aos juízes da execução fiscal decidir sobre prescrição intercorrente do crédito tributário, que se busca habilitar perante o juízo da falência. Lembra da prescrição intercorrente, artigo 40, lá da Lei 6830/80, que é a Lei de Execução Fiscal? Então, perceba que, nesse caso, decidir sobre prescrição intercorrente no âmbito desse crédito que é submetido à habilitação na falência é competência do juiz da execução fiscal e não do juízo, né, falimentar. E aí ele continua, quando a sentença que reconhece a prescrição parcial dos créditos é posterior à vigência da Lei 14.112, que introduziu o artigo 7º-A, instituindo o ICCP, o Incidente de Classificação de Crédito Público. Então, deliberação sobre prescrição intercorrente fica a cargo do juiz da execução fiscal e não do juízo falimentar, pessoal. O artigo 7º-A é importantíssimo, especialmente seu parágrafo 4º, né, que você tem que grifar, destacar aí para fins de prova, não pode de maneira alguma, né, deixar passar batido esse dispositivo, que é um dispositivo essencial para a sua prova de concurso, principalmente se você for fazer prova de concurso, né, relacionada à advocacia pública, que é um artigo típico da advocacia pública, como é o parágrafo 7º-B da lei, do artigo 6º da Lei 11.101/2005. Beleza? Então não deixe de ler o parágrafo 4º do artigo 7º-A, que traz essa bipartição de competências entre o juízo falimentar e o juízo da execução fiscal. Então, o juízo falimentar ele decide sobre o quê? Sobre cálculo e classificação dos créditos no processo falimentar, arrecadação de bens, realização de ativo, pagamento dos credores. E o juiz da execução fiscal, existência, exigibilidade, valor do crédito, né, ali fazendário, e também vai decidir, né, sobre situações relacionadas, por exemplo, nesse caso, que tem a ver com a cobrança do crédito, a prescrição intercorrente. Pessoal, temaço de prova. Não vi ninguém falando disso ainda e vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Beleza? Estamos visto? Tema importantíssimo. E aí, né, pessoal? Parágrafo 7º-B do artigo 6º da Lei 11.101/2005. Falei do artigo 7º-A, e aí vamos falar do parágrafo 7º-B. O parágrafo 7º-B, né, falando especificamente da... Veja aqui que eu estou falando agora da recuperação judicial. A gente estava falando da falência, né, da falência. Veja que na falência eu vou promover a arrecadação dos bens para pagamento dos eventuais credores dentro da ordem concursal. Não é isso? Dentro da ordem concursal. Então, vou fazer e promover essa arrecadação, tá? No âmbito do processo falimentar. Agora, eu vou falar da recuperação judicial, Alessandro. Na recuperação judicial, vamos lá. Qual era a discussão que nós tínhamos antes? Ora, a gente sabe que o crédito público não é abrangido pela recuperação judicial, nem tampouco também pode ser ali impactado pelo processo falimentar, né? Eu posso ter a habilitação, mas eventualmente o poder público tem a possibilidade, se for o caso, de continuar com a cobrança do seu crédito. Isso é possível, é factível, diante até do que está previsto no artigo 76
da Lei 11.101/2005 e também no que está previsto no Código Tributário Nacional. Mas olhando para a recuperação judicial, né, a gente tinha o seguinte debate: olha, o poder público, se for deferido o processamento da recuperação judicial, a execução fiscal dele não é suspensa, ele pode continuar com a execução fiscal. A dúvida que existia é: ele pode penhorar um bem, ele pode promover a constituição patrimonial de um bem, e o entendimento que nós tínhamos era: ora, sim, pode promover a constituição patrimonial do bem. Né? Esse era o entendimento fazendário que hoje está retratado na Lei 11.101/2005. O que o legislador hoje previu foi o seguinte: olha, tudo bem, eu posso promover a penhora desse bem, mas se a penhora desse bem recair sobre um bem de capital essencial à manutenção da atividade produtiva, aí eu preciso de como regra, a comunicação ao juízo recuperacional para dispor, principalmente em cooperação judiciária, aplicando-se os termos do artigo 69 da lei do Código de Processo Civil, em cooperação judiciária, e dispor sobre a substituição desse bem penhorado, por exemplo. Então, vejam que se eu deferir o processamento da recuperação judicial, minha execução fiscal segue o fluxo, eu posso ter penhora de bem, mas se a penhora recair sobre um bem de capital essencial à manutenção da atividade produtiva, que é aquele bem corpóreo que está alocado na produção, enfim, aí o juiz da recuperação judicial vai atuar em cooperação judiciária com o juiz da execução fiscal para, né, trabalhar uma possível substituição desse bem. Né? Lembrando que também o juiz da recuperação judicial não pode deixar o fisco a descoberto, né? Nem tampouco a gente pode ter, nesses casos, uma possível, né, anulação daquela penhora sem pensar como o crédito público tem que ser satisfeito. Isso é importante, já tem sido destacado pelo STJ. Eu tenho que ter essa atuação concertada, né, em cooperação, para buscar uma solução para o pagamento do crédito público também. Então, sim, eu posso penhorar, mas se recair sobre o meio de capital essencial, aí eu tenho que dispor, né, o juiz da recuperação judicial vai atuar em cooperação com o juiz da execução fiscal para buscar uma possível solução para o pagamento do crédito público, uma possível substituição dessa penhora, tá, pessoal? Ponto muito importante, ponto de prova, e vocês têm que estar atentos a esses aspectos, beleza? Tranquilo? A gente vai caminhando aqui. Lembrando, um ponto importante, falei do ICCP. No ICCP, é importante lembrar que se a Fazenda Pública se submeteu ao ICCP, né, porque ela apresentou sua relação de créditos, a execução fiscal é suspensa, que para alguns seria até inconstitucional, porque essa alteração da Lei 11.101 se deu por lei ordinária e deveria ser por lei complementar para alterar o CTN, né, porque o CTN fala do não impacto das situações de solvência do devedor na cobrança do crédito público, mas enfim, o dispositivo está lá no parágrafo 4º, e também não tem fixação de honorários advocatícios no ICCP. Beleza? E a gente vai avançando aqui agora para falar de contratos, né, empresariais, especialmente contratos de locação não residencial, né? E para destrinchar ainda mais, locação de shopping center, né? Olha esse acordo do STJ, a cara de prova aí, né? O recurso especial 2.101.659, o STJ diz: a instalação de lojas do mesmo ramo em shopping center não configura por si só atividade predatória, nem ofensa ao tenant mix, desde que essa opção não implique desrespeito aos contratos firmados com os lojistas. Então, deixa eu explicar para vocês. Né? Eu posso ter no shopping center uma loja ali de sapato, uma do lado da outra. O que o STJ está dizendo, olha, que o fato de eu ter lojas do mesmo ramo, no mesmo espaço, isso não significa atividade predatória ou que possa levar a questionamento do próprio contrato de locação de shopping center, porque isso estaria dentro, essa ideia, pessoal, do tenant mix, nada mais é do que a possibilidade que o gestor tem, né, do shopping, de alocar os seus eventuais locatários, os seus inquilinos ali no seu espaço. Isso pode ser salutar, inclusive, para o desenvolvimento das atividades no âmbito do shopping center. Salvo se isso eventualmente gerar o quê, pessoal? Uma violação às cláusulas do contrato de locação e gerar um prejuízo para esse locatário. Fora isso, eu posso tranquilamente, tá? Isso é fato, eu posso viabilizar ali, no caso concreto,
à disposição de lojas, por mais que elas eventualmente tenham a mesma atividade econômica. Isso por si só não implica em eventual atuação predatória prejudicial ao locador, né, aquele que atua no shopping center. Então, essa ideia do tenant mix nada mais é do que a livre disposição que tem, né, o shopping de alocar os seus inquilinos, desde que isso não viole uma cláusula contratual expressa relacionada àquele espaço, né, aquela locação de shopping center. Beleza? E vamos ao nosso último acordo de hoje, né? Não à toa, acordo também importante para as nossas discussões, agora falando de direito societário, né? Direito societário, vocês sabem muito bem que é a possibilidade, né, nos termos do Código de Processo Civil, de você propor uma ação de dissolução parcial de sociedade. Isso está regulado no artigo 599 e seguintes lá do Código de Processo Civil. E especialmente quando nós temos, né, a caracterização de uma justa causa para excluir um eventual sócio, isso tem que ser feito judicialmente, como regra. No caso das sociedades limitadas, é possível a exclusão extrajudicial nos termos do artigo 1085, desde que essa possibilidade de exclusão extrajudicial esteja prevista no contrato social, né, e tenha ali a realização ou a ocorrência da justa causa para a exclusão daquele sócio. O que aconteceu no caso foi que se pleiteou uma exclusão judicial, né, de um determinado sócio, porque ele promoveu a distribuição de valores sem a observância das regras societárias, ou seja, né, retirou valores do caixa sem observar as regras societárias. Então, segundo o STJ, apesar de um conceito, né, de justa causa para fins de exclusão societária ser um conceito mais aberto, o STJ falou: ó, o cara retirou valores em contrariedade a uma deliberação, né, de sócios. Então, isso configura falta grave e podemos ter a exclusão desse sócio da sociedade. Então, a retirada de valores de caixa da sociedade, contrariando o entendimento de uma deliberação societária, configura falta grave, apta a justificar a exclusão do sócio. No caso concreto, houve uma ação judicial para excluir esse sócio, recurso especial 2.142.834 de São Paulo. Então, acordo importantíssimo para provas também. Ação de solução parcial de sociedades é um tema que nós tratamos. Pessoal, me digam aí no chat se vocês curtiram a nossa aula, uma aula que abrangeu aqui todos os informativos de direito empresarial do primeiro semestre, né? Aqui passando pelos principais precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Aqui no PGE+, a gente busca, né, claramente esse aprofundamento, essas discussões mais verticais, para deixá-los confortáveis para resolver as questões de direito empresarial, para deixar o direito empresarial mais palatável. Esse é o nosso objetivo aqui. Nós temos disponível, né, como esse evento de lançamento do nosso curso completo de Direito Empresarial, voltado para a advocacia pública. Então, as aulas já estão disponíveis, são mais de 30 aulas, tá? 30 horas de aula, inclusive, já ali registrados, com um cronograma extenso, com um bônus, que é um curso só sobre direito empresarial público, que a gente sabe que cai algumas provas. Nós já tivemos aqui, para a galera que vai fazer PGE Paraná, a questão subjetiva da PGE Paraná cobrando direito empresarial público. Então, existe um módulo de direito empresarial público. E, portanto, pessoal, fica aqui o convite para vocês. A gente também disponibilizou as transcrições dessas aulas. É um curso que abrange parte geral de direito empresarial, direito societário, né, passando por SA, sociedade limitada, todos os tipos societários, cooperativa, enfim. A gente fala sobre títulos de créditos, a gente fala sobre falência, recuperação judicial e extrajudicial, a gente fala sobre contratos empresariais, a gente fala sobre propriedade industrial, ou seja, é um curso que vai, né, de A a Z ali, mastigando o direito empresarial para vocês, para que a gente possa, de fato, né, ter um aprendizado dessa matéria que para muitos é um aprendizado ainda difícil e complicado. Então, eu quero colocar na tela aqui para vocês, tá aí na tela, esse é o cupom de desconto do curso, tá? Direito Empresarial para a Advocacia Pública, curso completo. O cupom de desconto é 15% empresarial, 15%, não esquece de colocar o porcento empresarial, tá? É o cupom de desconto para a gente, né, favorecer e aqueles que acompanharam aqui a nossa aula, 15% empresarial,
Tá? Vou colocar o link do nosso curso aqui no chat para vocês e vou disponibilizar também o nosso material, né? Os slides que a gente utilizou na aula de hoje. Eu vou colocar aqui para vocês. Lá na nossa página tem todos os detalhes do curso, tá, pessoal? Que vocês podem acessar. Deixa eu colocar aqui para vocês o nosso. Tá aí na tela. Lembrando que o cupom de desconto é 15% empresarial. É só você clicar aí no link, colocar o cupom de desconto, né? Tá simplesmente imperdível o curso pelo que tem, pelo módulo, inclusive Direito Empresarial Público. Tá? Você vai ter todo o suporte, né? Inclusive atualizações das aulas ao longo desse período. Essa aula também vai constar lá. Então, é um curso para fazer a diferença, principalmente, eu lembro muito, né, do pessoal da PGE de Minas. Lá eles cobraram intensamente direito empresarial, muita gente, recebeu várias mensagens, pessoal que passou no concurso, enfim, que utilizou as nossas aulas de direito empresarial e que teve aí, com certeza, né, um bom desempenho. Então, só tenho o tempo de acesso ao curso, pessoal. Vocês podem acessar o curso durante mais de um ano, né? Um ano e meio aí de curso, ou seja, com as atualizações. A gente tem um ano e meio de acesso, então dá para você ver as aulas com calma, com tranquilidade. Aquele ponto que você tem dificuldade, quero ver a aula de SA, né? Quero ver a aula de recuperação judicial, quero ver a aula de falência, quero ver a aula de propriedade industrial, títulos de crédito, que eu não sei nada, muita gente fala isso. A gente mastigou lá títulos de crédito. Você pode ver com calma, com tranquilidade, que aí vai ter problema nenhum. Então, vejo que, né, é um material qualificado, a gente aprofundou mesmo, justamente para sanar essa dificuldade de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão sair depois do curso preparados para acertar as questões de direito empresarial, seja eventualmente, né, no... Sim, o Alessandro está perguntando se é mais extenso que aquele da AGU, bem mais extenso do que o da AGU, né? São mais de 30 horas, com a parte de direito empresarial público, com todas as transcrições, é um curso bem mais extenso, bem mais amplo. Daí se compara, que aquele de direito empresarial para a AGU foi focado na prova da AGU, né? Esse é um curso completo mesmo, vem desde da base de direito empresarial, a parte, né, de consolidação de direito empresarial até, né, as discussões sobre contratos empresariais e, eventualmente, propriedade industrial. Então, o curso de A a Z vai deixar vocês bem seguros aí em relação ao direito empresarial. O cupom de desconto é empresarial, é 15% empresarial, né? Lembra de colocar o porcento. E essa promoção que a gente está fazendo agora vai durar aí uma semana para vocês, né, adquirirem o curso no máximo, certo? E a gente vai dialogando, inclusive podem mandar dúvidas também pela plataforma, né? Você tem esse bônus de empresarial público, né? As aulas já estão disponíveis, você pode acessar hoje. É um curso realmente que vai te dar essa cancha, né, no direito empresarial. Beleza, pessoal? Deixa eu disponibilizar também aqui os nossos slides, né, para vocês que ficaram até agora. Vamos colocar aqui os slides da aula de hoje, da parte de... Deixa eu só colocar aqui, disponibilizar no chat aí para vocês, tá? Os slides da aula de hoje. Mandei para vocês aí, todo mundo recebeu? Aí os slides da aula de hoje, e nos próprios slides também tem um cupom de desconto. Só quero agradecer mais uma vez a vocês, né, dizer que é sempre um prazer a gente dialogar, ter esses momentos, porque a gente sabe que eu particularmente sei que faz muita diferença no dia a dia da nossa rotina dos estudos, numa matéria que é uma matéria um pouco mais complicada, mas que fica palatável, que fica mais fácil, né, quando a gente simplifica aqui com didatismo aquilo que vocês buscam, tá? Então, obrigado mais uma vez, obrigado pelo carinho. Espero vocês no curso, né? Então, assistam as aulas, vejam as transcrições. Se tiver qualquer dúvida, manda mensagem para a gente, tá? Que a gente está à disposição aqui para sanar. Atualizações virão, com mudanças legislativas também que eventualmente sobrevenham no direito empresarial. Então, acessa lá, já garante o curso e começa a assistir hoje, né? Principalmente porque, por exemplo, para quem vai fazer algumas provas, já estão às vésperas, importante começar logo. Obrigado, pessoal, pelo carinho, pela atenção. Um grande abraço para vocês. Estamos juntos e a gente se vê
né, no curso de Direito Empresarial lá nas nossas aulas. Valeu, um abração para vocês, tchau, tchau.